Olá, pessoal. Eu me chamo Isabelle e começa agora mais um episódio do programa Identidade. Dessa vez, nós temos a professora Arlete Taboada, aqui da Fapcom, que vai contar um pouquinho mais sobre a carreira e outros aspectos da vida dela. Seja muito bem-vinda, professora Arlete. Como vai? Muito obrigada, vou bem. Prazer estar com vocês. Certo. Professora, você é formada em jornalismo. Como você se interessou pela área e em qual momento profissional você se encontrou com a rádio? Minha formação básica é mesmo jornalismo, né? Meu curso de graduação foi comunicação com habilitação em jornalismo. Trabalhei muito tempo como jornalista. Na verdade, eu nunca deixei de trabalhar como jornalista, porque o jornalismo acaba tendo interface nas várias mídias com outros conteúdos e outras funções que a gente desenvolve. É Uhum. assim, depois que eu me formei jornalista, fiquei muito tempo trabalhando como jornalista, até que um dia eu fui trabalhar em rádio como produtora executiva de programas. E foi aí que eu dei uma guinadinha, né? Saí do departamento de jornalismo e passei a ser produtora de programas. Depois disso, eu fiz uma especialização com pesquisa já em rádio, já trabalhava como produtora, continuava como editora, repórter numa empresa de comunicação, produzia um programa que chamava-se Programa Escola Campeã, do Instituto Ayrton Senna, que ia para o país todo. Fiz essa especialização em cima desse meu trabalho, depois eu fiz mestrado também com pesquisa em rádio. E a partir daí eu fiquei no rádio, né, com interfaces no jornalismo, porque alguns trabalhos você acaba aplicando coisas do jornalismo, né? É a pesquisa, é a entrevista, a própria redação, tudo tem a ver com o jornalismo e interface com o rádio mais geralzão, mais abrangente, né? Quando a gente fala do rádio que não é só jornalismo, e não é mesmo. Uhum. Nesse primeiro momento que você teve com a rádio, você fazia mais pautas jornalísticas dentro da rádio ou foi algo bem diferente, que não era muito relacionado com a área do jornalismo em si? Não, eu já trabalhei, já entrei trabalhando como repórter, eu já ia para a rua, né? Falava da rua, veiculava notícias ao vivo durante o jornal, da rádio. Eu já entrei como repórter, escrevia, editava, né? Entrevistava, locutava, passei por apresentação de jornal, já Uhum. entrei na área mesmo. Ai, que legal. Em relação a locutar, você sentia dificuldade na hora? Porque eu vejo que muitos alunos, assim que tem aulas de rádio, já se interessam pela locução, porque acham magnífico, só que é uma dificuldade que muitos têm também, né? Pela relação à dicção, entre outros fatores. Mas você sentiu uma dificuldade ou foi assim fácil? Foi razoavelmente fácil, né? Claro que tem técnicas de Uhum. locução, que você vai tendo contato e vai buscando à medida que você entra numa rádio. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu entrei na rádio. E já entrei para falar ao vivo, eu fui buscando, né, alguns recursos, conhecimento, quais são as técnicas. E a prática, né? É a prática, Isabelle. Na verdade, a prática ensina muito a gente. Principalmente quando você locuta, ou você fala, você entra no ar, e depois você tem a oportunidade de se ouvir, né? Você consegue pegar, nossa, que horrível. Ah, essa fala ficou legal. Nossa, eu gritei. Nossa, falei muito linear, não interpretei absolutamente nada. Então, é uma questão de você buscar recursos, porque todo mundo pode falar, né? Nas mídias sonoras, Uhum. todo mundo pode falar. Tem alguns recursos básicos, né? Como é que você articula, né? Como é que você faz a entonação para a sua frase não ficar aquela coisa linear, chata, de dar sono, né? Então, tem alguns recursos que tem que buscar. Agora, se tem voz bonita, se não tem, isso não interessa mais para o rádio, né? O que interessa é você saber e como falar. Claro, ligado a um conteúdo, o que você está falando, né? Sim, sim, com certeza. Eu já me sinto, às vezes, principalmente quando eu vou fazer alguma uma aula jornalística, eu já me sinto é, com dificuldade, porque eu acho que eu tô falando rápido demais, eu tô falando sério demais, ou talvez eu tô falando em tom de ironia, então já é algo meu mesmo.
Mas eu acho interessantíssima essa parte da locução, uma das partes da rádio que mais me encantou, porque é a sua forma de transmitir aquela mensagem, né? Independente Claro. de qual mensagem que você está transmitindo. Já falaram, tem pesquisadores que já falaram isso, muito mais, às vezes, muito mais importante do que o que você está falando é como você fala, porque é exatamente o significado, o sentido que você implementa nessas coisas que a gente chama de distintivos da oralidade, né? Então, se você falar com ironia alguma coisa, vai ter um significado. Se você falar séria, fria, vai ter outro significado. Então, às vezes, a mensagem ela está muito mais centrada em como você fala do que aquilo que você está falando mesmo. E principalmente quando tem imagem na parada, né? Aí Uhum. complica geral, porque a imagem também tem isso, é o rosto, a expressão, os olhos, a mão. Eu estou aqui, não está dando para ver muito, alguma coisa dá, mas eu estou aqui fazendo gestos, né? Tudo isso fala, tudo isso faz parte da mensagem, né? Tudo faz parte da mensagem. Agora, é uma questão de prática mesmo, sabe? É você ter contato com alguns recursos e praticar. Eu acho que essa coisa de você se ouvir, se assistir, depois que você faz determinada coisa, é super importante para você ir se aperfeiçoando. Eu acho super legal. Uhum. Você falou essa questão da televisão, de se ver, de fazer gestos. Você já pensou em algum momento também em trabalhar na TV? Ou já teve a Nunca, experiência? nunca, nunca. Isso daqui que a gente está fazendo, infelizmente, para mim, dos últimos tempos para cá, tá frequente eu aparecer Sim. assim numa tela, né? Mas eu me odeio. Eu sou uma pessoa que não gosta de tirar foto. Eu não gosto de tirar foto, ainda mais em vídeo. Me odeio. Nunca pensei, não quero, não é a minha praia. Não é. Ah, então a sua praia mesmo é só a voz, é só a rádio que é a paixão. É o áudio, é o áudio. Eu admito que eu também prefiro. É, que legal. É minha área mais de interesse, assim, do rádio e TV. Mas, Legal. professora, mudando um pouquinho de assunto, pesquisando a sua carreira, a gente viu e ficou até curioso para saber sobre a sua oportunidade de trabalhar em Manaus, em um projeto que a gente visualizou. Você pode falar um pouquinho como foi o seu trabalho lá, mais algumas informações? Então, eu caí em Manaus, na verdade, né? Eu caí lá, literalmente, porque eu nunca tive pretensão de ir para Manaus. Depois que eu me Uhum, formei, que eu fiz a faculdade de jornalismo, eu botei mochila nas costas e saí para o mundo com a ideia de chegar até a Nicarágua, para conhecer Nicarágua, que era um país recém-revolucionado, tal. uhum. Não consegui chegar, tive que voltar, e quando eu voltei pela Colômbia, que faz divisa com o Brasil. Cheguei na divisa Colômbia com o Brasil, uma cidadezinha que chama Tabatinga. Foi tipo Tabatinga um já não tinha mochilão? mochilão. Ai, que Opa, legal. foram 35 dias, 30, 35, 36 dias direto, com mochila nas costas, em ônibus, trem, barco. Nesses 35 dias, eu acho que eu dormi em pousada umas 3, 4 vezes no máximo. Nossa. Então foi legal. Aí eu caí, aí peguei uma carona em Tabatinga até Manaus, uma carona da FAB, né, os aviões da FAB. Quando eu cheguei em Manaus, ainda tentando voltar para São Paulo, mas não conseguia, não tinha dinheiro, não tinha carona. E aí foi quando vamos então conhecer um pouquinho isso aqui. Eu acabei ficando quase 1 ano e meio em Manaus e lá eu trabalhava como jornalista, né? Trabalhava em Uhum. rádio e em jornal, como repórter, como editora, e tal. Foi uma experiência muito legal porque para a gente aqui de São Paulo, né, para essa região aqui de baixo, o Amazonas é um outro país mesmo, Sim. interessantíssimo, muito interessante. Mas tem costumes muito diferentes da gente aqui de São Paulo, né? Tem hábitos, é a comida, é o falar, e é tudo muito, muito legal. Eu conheci um outro país, tive a felicidade de cair em Manaus e conhecer uma cultura muito diferente daquela que a gente é acostumado aqui, e fazer amigos que eu tenho até hoje, isso já faz mais de 30 anos, né? Essa Uhum. viagem de mochila nas costas aí, mas eu mantenho amigos até hoje.
Ai, que legal. Eu não imaginava que tinha sido por meio do mochilão. É até Foi, uma outra realidade. Eu imagino que tenha sido uma experiência incrível. Lá você trabalhou em um projeto específico, não era? O, não, qual era só fala? no Oboré, projetos especiais? A Alboré já é aqui em São Paulo. É aqui em São Paulo? Ah, É, sim. a Alboré já foi depois, quando eu voltei aqui para São Paulo. A Alboré já é uma coisa mais recente. Lá em Manaus eu Aham. trabalhei na imprensa mesmo lá. Ah, Quando eu sim. voltei aqui para São Paulo, isso ainda foi década de 80, Uhum. foi aí que eu dei uma guinada, né? Que eu voltei para São Paulo e acabei indo trabalhar como produtora. Trabalhava na Rádio Globo Excelsior, que o Excelsior hoje é a CBN. Uhum. Foi aí que eu entrei em produção de programa. Aí passei por algumas rádios ainda também no jornalismo e depois, em 2002, por aí, eu entrei na Oboré, que é uma empresa de comunicação, né? Eles fazem uma comunicação social, uma empresa muito interessante. Aí eu fiquei lá uns 5 anos trabalhava produzindo programas de rádio. Ai, que bacana. E depois dessa experiência em programas de rádio, depois desse mochilão incrível também, como foi que você se imaginou dando aula? Na verdade, você já tinha se imaginado dando aula ou Não, foi uma surpresa também? não. 20 anos atrás, eu estava no mercado, eu trabalhava na Uhum, época em alguma rádio, eu não lembrava onde, não lembro onde. E tinha uma professora da Universidade de São Judas, que já estava, que tinha sido minha professora na época do jornalismo, ela tinha sido minha professora de graduação. Ela dava aula no curso de Rádio e TV da Universidade de São Judas, e por uns 2, 3 anos seguidos, ela me chamava para compor a banca de final de ano, tal, para avaliar o trabalho dos meninos, né, de Rádio e TV. uhum, Depois disso, a São Judas resolveu mudar a grade do curso de rádio e TV. E pintaram duas disciplinas nesse curso, que eram disciplinas práticas. Uma era para escrever para a rádio e a outra era para falar para a rádio. uhum. E aí a Carmen, essa professora, amiga, me chamou. Você não quer fazer? É a tua praia, você sabe fazer isso, tal. Eu disse, bem, eu preciso resgatar um monte de leitura. Ela fez, então, você tem as férias para fazer isso? Isso foi no final de ano. Você tem as férias para fazer isso? E em fevereiro, vá lá na coordenação, tal, vou indicar o seu nome. E foi aí que eu entrei para dar aula, né, lá na São Judas. E acabei ficando mais de 17 anos, né? Depois disso, Até peguei outra hoje? disciplina. Não, saí de Ah, sim. lá saí de lá um pouquinho antes da pandemia, foi em 2019 que eu saí de lá. Uhum. Mas E foi aí, legal, porque lá eu junto com essa professora, a gente teve a oportunidade de criar a rádio web de lá. Então eu coordenava, ela dirigia, eu coordenava a rádio web da São Judas. Foi uma experiência bem, bem legal, bem interessante. e como foi para você, tendo toda essa carreira assim na rádio, ver os jovens é, entrando para essa área também e sendo curiosos, né, hoje em dia? Então, eu acho assim, Isabelle, essa geração hoje, ela tem muito mais oportunidade eu vou falar de uma forma bastante aspeada, muitas aspas nisso. Ela tem Uhum, muito mais oportunidades de emprego, né? Porque hoje o mercado não se limita às emissoras tradicionais, né? As emissoras de rádio, as emissoras de TV, o jornal, não é nada disso, né? O campo se abriu, né? Essa coisa por onde a gente está falando aqui, que é a internet, isso proporcionou uma exploração, né, de campo de mercado, de trabalho mesmo, né? Abriram-se várias oportunidades. Então, hoje tem as produtoras, você pode ter a sua produtora, tem os canais, tem canais de evento, tem um monte de coisa, um monte, né? E hoje, esse jovem que faz o curso de rádio, por isso que não chama curso de rádio, é rádio, TV e internet, ele tem que estar preparado para esse novo mercado, que não exige que ele tenha uma única habilitação. Né? Você não pode mais hoje só aprender a falar.
de trabalhar em rádio. Você tem que aprender, porque se pintar rádio na tua carreira aí, você tem que ir para a rádio. Mas você também hoje lida com essa coisa da né? Da multilinguagem. Você tem que escrever, você tem que falar, você tem que saber aparecer, você tem que editar, e a tecnologia está proporcionando isso. Todo mundo pode fazer hoje a sua própria edição, todo mundo, entre aspas, é mais acessível, digamos assim, né? Os recursos para você se gravar, para você editar, você pode ter o seu site, o seu blog, você pode ter o seu podcast. Ou seja, hoje você está num mercado que se apresenta com muito mais possibilidades de você exercer aquilo que você estuda ou estudou. Então é interessante. Num primeiro momento, eu diria para você que rádio ou áudio é o menos interessante para os alunos. Não que eu acho super importante. Mas quando eles vêm para fazer esse curso, a imagem sempre esteve no primeiro plano, sempre foi assim, e hoje mais do que nunca, por conta dessas mídias todas que existem aqui, por conta da internet. Então, quando eles vêm fazer o curso de rádio, TV e internet, eles vêm por conta de imagem mesmo, é programa, né? Programa, antes era TV, hoje não é mais só TV, é internet. É fazer curta, é fazer documentário, é fazer um monte de coisas em audiovisual. O audiovisual, ele se impõe, né, ao áudio. Só que, de repente, alguns descobrem que o audiovisual, até porque chama audiovisual, o audiovisual não existe sem áudio. Né? E como é que você pode lidar com esse áudio quando, de repente, a gente está aqui na conversa? Né? Como é esse áudio? O que tem de áudio? Né? Como é que você pode usar os recursos sonoros para fazer com que esta entrevista seja mais interessante sonoramente? Quando eles percebem a importância do áudio, aí muda um pouco, né? E como eu começo lá de trás, né? Porque quando a gente fala de mídia sonora, a gente tem que começar pelo rádio, né? A gente fala de mídia de mercado, tem que começar pelo rádio. Quando eu trago as coisas do rádio, são coisas que essa geração não teve mesmo contato, por N motivos, e alguns acabam se surpreendendo e gostando muito, né? O que é legal, né? Porque é um reconhecimento ainda dessa mídia que não vai morrer nunca, que está aí, que está se transformando a todo momento. Então, é uma geração assim, que vem e que está lidando com isso, com essa coisa da imagem, né? Mas quando descobrem a importância do áudio, alguns acabam gostando muito. Sim, com certeza. Não só na situação do audiovisual, mas até em produção musical, né? Muita gente se encontra ali no áudio, se encontra no áudio produzindo tantas músicas quanto até por os programas. Você citou os podcasts, que realmente, ultimamente, é algo que vem crescendo muito, né? Em todas as áreas. Tem até programas que são migrados justamente para o podcast. Você tem interesse também em migrar para essa área? Tem algum projeto em especial? Assim, eu ainda estou muito envolvida com a universidade, né? E por incrível que pareça, eu acabo não tendo tempo de fazer muita coisa do que eu gostaria de fazer, coisas pelo prazer, simplesmente, não para ganhar dinheiro, né? Tirando dinheiro, fazer só por prazer. Não tenho tempo, mas com certeza eu pretendo lá na frente, tudo der certo, fazer coisas não só no áudio, mas que tenham ligação com áudio, sim. Fazer coisas do prazer. Eu escrevo, eu gosto de escrever, eu gosto de trabalhar a questão da expressividade, da trilha, né? A trilha com significados. Então, lá na frente, eu vou pensar com mais calma nisso. Ai, perfeito. Você disse que agora, ultimamente, está mais envolvido em relação acadêmica, justamente com o tema. Você vê alguns jovens interessados em relação ao rádio, academicamente falando? Em fazer rádio, você fala? Isso. Hoje E diretamente para a área do rádio. Então, hoje eles estão muito interessados em fazer podcast, né?
porque o podcast é dessa geração. O rádio não é, mas o podcast é, né? Então, hoje, dá para perceber que esse interesse no áudio ele ficou mais forte por conta do podcast, que é uma mídia que faz parte dessa geração mesmo. Botou isso aqui na orelhinha, né? Consegue ouvir e ouve, né? E como o podcast é extremamente segmentado, tem tudo quanto é tema, de tudo quanto é jeito, então essa coisa do internauta, do ouvinte internauta, né? Poder escolher o que quer ouvir, quando, aonde ele estiver, fazendo outras coisas, que também era do rádio isso. Você ouvia a rádio fazendo outras coisas. Mas hoje mais do que nunca, você está no ônibus, está no metrô, está indo no mercado. Eu, às vezes, estou no mercado e estou, né, com o fone na orelha ouvindo coisas. Então, eu acho que isso facilitou muito, fez aumentar o interesse do jovem, né, Pilota? Então, hoje tem muitos interessados em fazer podcast, muitos. E tem muita coisa boa, eu acho, sendo feita por aí, muita coisa boa. Muita coisa ruim também. Isso não dá para negar, né? E, professora, uma última pergunta, assim, para finalizar. Qual dica que você daria para os jovens que estão ingressando agora nessa área do áudio? Tanto no podcast, quanto até mesmo para essas novas rádios que estão chegando aí, vindo com mudanças também, porque a gente vê programas muito diferentes dos antigos, não só com música, mas com outras pautas também. Então, qual dica você daria para esses jovens? Ouça muito, ouça, e quando causar alguma estranheza, alguma curiosidade, algum interesse, pesquise sobre, né? Porque ouvindo e pesquisando, a gente vai casando conhecimento aí. É o estranho que chega na orelha, e aí a gente vai atrás, deixa de ser estranho, e isso acrescenta conhecimento. Então, ouça muito e pesquise sobre, né? Leia sobre áudio, sobre rádio, sobre sonoridades, para fazer diferente mesmo, né? O mercado está sempre pedindo coisas diferentes, sempre pedindo. Ele tem muita coisa chata e igual, né? Muito. Eu acho que isso, inclusive, é um grande problema, um grande desafio que o rádio tradicional enfrenta, né? Porque ele está meio que engessado nos modelos de 1900 e bolinha. O podcast não. Está surgindo o podcast aí brincando com essa coisa da sonoridade. Então, ouça muito e leia sobre, pesquise, vá atrás, para que as estranhezas todas se transformem em conhecimento. Perfeito, professora. Muito, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Você sempre vai ser muito bem-vinda aqui para o canal Fapcom, em todos os sentidos, e até em novos projetos, né? Caso você venha participar. Legal. Obrigada, um beijão aí para vocês. Bom trabalho. Muito obrigada.